Olá, o Justiça em Questão de hoje chega à edição número 500. Vamos conhecer um pouco mais da história do programa de TV do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que completa 14 anos de exibição. Você irá acompanhar algumas matérias que foram destaque no JQ ao longo desses anos. Entre elas, as reportagens mais acessadas e comentadas em nosso canal no YouTube. Nas produções são abordados temas de cunho social, jurídico e informativo que despertam o interesse do cidadão e promovem o debate entre os diversos setores da sociedade. Um dos quadros mais comentados pelos telespectadores no Facebook, O Rosto da Justiça, conta histórias surpreendentes dos colaboradores do Judiciário, revelando o dia a dia de quem trabalha nos fóruns e prédios do TJMG. Você vai rever um quadro Rosto da Justiça produzido em 2017. A qualidade do trabalho jornalístico do programa na abordagem de diversos temas também foi reconhecida com premiações, como a recebida com a matéria sobre registro civil em uma comunidade quilombola. Fique com a gente, nosso programa começa agora. Há 14 anos no ar, o Justiça em Questão chega hoje à edição número 500. Ao longo desse tempo, diversos temas foram abordados pelo JQ. O programa surgiu com o objetivo social de informar o cidadão sobre seus direitos e deveres e sobre a atuação do Judiciário, prestando um serviço de comunicação pública. Acompanhe a história do programa. Ao completar a sua edição de número 500, o programa Justiça em Questão, pela sua durabilidade, que já são 14 anos, está a demonstrar a sua credibilidade e a importância de se mostrar à comunidade o que se faz no Poder Judiciário, que é o único poder técnico da República, é onde o fraco e o forte se equilibram e necessitamos sempre de mostrar o nosso trabalho, as nossas ações à comunidade. Portanto, é um motivo de júbilo essa edição do nosso programa Justiça em Questão, que já está na história dos programas jurídicos nacionais. Aproximar o cidadão e o judiciário. Esse é um dos principais objetivos do programa de TV Justiça em Questão. O material audiovisual produzido pela Assessoria de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é exibido na TV Justiça desde janeiro de 2005. Ao longo dos anos, passou também a ser veiculado semanalmente por outras emissoras de Minas Gerais. Nesses 14 anos, temas diversos ganharam a tela do programa, sempre com foco no interesse público e no exercício da cidadania. As matérias tratam desde questões mais específicas do universo jurídico, como história da justiça, os serviços oferecidos pelo judiciário, trâmites processuais, funcionamento de um tribunal do júri, que garante a justiça gratuita a quem não possui condições financeiras para arcar com serviços de um profissional, sem prejudicar o sustento seu ou de sua família. Até os direitos e deveres que, de alguma forma, impactam a vida da população. Dúvidas do cotidiano são respondidas por especialistas em direito do consumidor, direito do idoso, direito do viajante, direito ambiental, direitos humanos. Alguns temas polêmicos também fizeram e fazem parte do conteúdo do programa, como o que foi tratado na reportagem sobre o poliamor, nome dado às uniões afetivas com mais de um parceiro que se relacionam simultaneamente. A lei que me guia não vem do outro, ela vem de mim. Mesmo não sendo amparadas pela legislação, as uniões múltiplas deram um passo importante. Recentemente, um homem e suas duas companheiras conseguiram registrar a união em escritura pública na cidade de Tupã, interior de São Paulo. Personagens do judiciário tomam forma e cor no quadro Rosto da Justiça, que revela histórias que ultrapassam os corredores dos fóruns e prédios do TJMG. Não faltam histórias para contar. O JQ mostra que, informando o cidadão sobre seus direitos, é possível transformar vidas. Foi o que aconteceu com Paula, que, com a ajuda do Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG, conseguiu encontrar não só notícias do pai, mas o amor de toda uma família. Porque eu também não sabia a data exata que ele tinha falecido, então eu comecei a procurar assim. E quem procura, acha. Paula acabou encontrando a família do pai. Hoje moram todos juntos. Quem vê as fotos da família reunida e feliz nem imagina como foi o início desse encontro. O pai faleceu sem contar a ninguém que tinha uma filha. Foi o esforço de Paula e o trabalho do Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG que permitiram a ela finalmente ter o nome do pai registrado.
O direito da mulher e o combate à violência de gênero são temas recorrentes no programa. Inúmeras matérias e entrevistas sobre a Lei Maria da Penha alertam a sociedade para a importância do assunto e para os números crescentes de feminicídio. E até mesmo assuntos que parecem tão distantes do judiciário chegaram a ser tratados pelo Justiça em Questão, como os álbuns de figurinhas. O programa Futebol e Justiça, veiculado em 2011, abordou o tema, relacionando esse gênero de publicação com os direitos autorais. Colocamos o equipamento na mala e percorremos comarcas no interior de Minas Gerais para mostrar o que tem sido realizado pela Justiça em todo o estado. Com o quadro Mapa das Comarcas, passamos por cidades mineiras apresentando o fórum da cidade, os projetos e programas desenvolvidos e curiosidades sobre o local. Visitamos Juiz de Fora, Divinópolis, Barbacena, Sete Lagoas, São João del Rei, Pedro Leopoldo, Ouro Branco e várias outras comarcas. A comarca de Ouro Branco possui uma vara única que atende uma população de 35 mil pessoas. Além dos moradores fixos, segundo o IBGE, a cidade conta hoje com uma população flutuante de 10 mil pessoas, que vieram para estudar ou para trabalhar. O trabalho da equipe de TV em todos esses anos não ficou sem reconhecimento. O programa Justiça nas Cidades Históricas, produzido em 2009, recebeu o Prêmio Comunicação e Justiça, concedido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. O Justiça em Questão também foi premiado pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG, em 2010, pela reportagem Registro em Comunidade Quilombola. Já o programa Consumo e Meio Ambiente ficou entre os 3 finalistas do 19º Prêmio Abrelp de Reportagem em 2014, promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Em 14 anos de exibição, o programa teve diversos formatos e identidades visuais. Vários profissionais ajudaram a construir o JQ. Foram 5 apresentadores e mais de 15 repórteres, além de produtores, cinegrafistas e editores. Em todos esses anos, porém, o maior patrimônio do Justiça em Questão foi e é o telespectador. É para o cidadão que cada reportagem é pensada e produzida. E o nosso compromisso é este: continuar trabalhando para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e, claro, bem informada sobre os seus direitos e deveres. O Justiça em Questão faz parte da grade de programas da TV Justiça junto a outras produções feitas pelos tribunais brasileiros. O programa é exibido semanalmente também pelas emissoras locais TV Horizonte e Rede Minas de televisão. Para acompanhar os horários de exibição, acesse o site tjmg.jus.br, clique na área imprensa e depois em Justiça em Questão. No próximo bloco, vamos rever uma das matérias mais comentadas do canal do Justiça em Questão no YouTube e também uma reportagem premiada em 2010. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Judiciário Mineiro. Exibida em 2009, a reportagem do programa especial sobre prostituição teve mais de 4 milhões de visualizações em nosso canal no YouTube. A reportagem, que causou polêmica e suscitou perguntas e comentários, informa e debate o tema, ainda considerado tabu na sociedade. Dos Anjos trabalha na profissão mais antiga do mundo. Ela é prostituta. Aos 48 anos de idade e ainda nativa, ela gosta muito do seu trabalho. Minha profissão, gosto. Se você sabe viver nela. Se você saber viver nela, é a melhor profissão que tem. Não existe outra, não. Dos Anjos é presidente da Associação das Profissionais do Sexo de Belo Horizonte. A entidade desenvolve ações que apoiam as mulheres que vivem do sexo. O trabalho da associação, ela trabalha baseado em várias coisas. Ela trabalha cidadania, direitos humanos, autoestima, mesmo na saúde. A prostituição está presente em todas as sociedades. Está nas ruas, nos hotéis e, como não poderia deixar de ser, já chegou à internet. Ocorre que a profissão mais antiga do mundo não é regulamentada no Brasil, mas também não é crime. Ela é livre para prostituir se quiser, a lei não a proíbe pela prostituição em si. O crime está em alguém, assim, de certa forma, constranger a mulher a se colocar nessa situação, ou forçando, ou obrigando, ou chantageando, não dar o sustento se ela não se prostituir, coisas desse nível. Isso é crime. Para Marco Antônio Assis, delegado, a prostituição é uma realidade.
E resta à polícia o combate aos crimes frequentes no meio. É muito comum estar associada à prostituição o tráfico de entorpecentes, a venda indiscriminada de medicamentos, seja medicamentos para dor de cabeça, seja medicamento para tratamento hoje da disfunção erétil, seja medicamentos abortivos. Países como Holanda, Nova Zelândia e Alemanha já regulamentaram a prostituição. Na Austrália, a atividade é legal desde 1995. E o bordel Daily Planet tem ações na Bolsa de Valores. A África do Sul pretende regulamentar a situação das profissionais do sexo até a Copa do Mundo. No Brasil, uma proposta de regulamentação tramita no Congresso Nacional. Acho que é uma necessidade, é politicamente correto retirar essas mulheres da clandestinidade, dar a elas a dignidade de profissionais que elas têm, porque a partir do momento que nós trazemos essa discussão para cima da mesa, nós podemos pontuar alguns fatos que vêm ocorrendo, como, por exemplo, problemas de saúde pública, abortos clandestinos, que, na verdade, são acidentes de trabalho dessas mulheres. A regulamentação é um tema polêmico no Brasil. Alguns setores da sociedade, como a igreja, são contra. E até entre as prostitutas não existe unanimidade. Vai banalizar a prostituição. Ia fortalecer mais as pessoas que mantêm prostituição. E era fortalecer porque eles poderiam abrir uma casa de prostituição em qualquer lugar. Para quem pensa que essas mulheres têm a vida fácil, Dos Anjos dá o recado. As pessoas falam que isso é vida fácil, isso é a vida mais difícil que tem. E se a mulher não saber levar, ela fica mais difícil ainda. Procura outra função, gente, porque essa é meio complicada. A reportagem sobre prostituição e todo o conteúdo do JQ podem ser vistos no YouTube, no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Em 2010, nossa equipe foi até as comunidades quilombolas na cidade de São Francisco, localizada a 165 quilômetros de Montes Claros. Nós acompanhamos os atendimentos do cartório itinerante do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil nas áreas rurais. A reportagem mostrou como as dificuldades de acesso, a distância dos grandes centros urbanos e a falta de informação podem influenciar no número de subregistros e até mesmo no de registros tardios. Pela primeira vez na história, o percentual de crianças com menos de 1 ano sem certidão de nascimento ficou abaixo de 10%. A taxa de subregistro vem reduzindo gradualmente ao longo dos anos e a meta é zerar esse índice. Mas nas áreas rurais existe uma grande dificuldade para atingir a meta. É por causa da distância entre o local de nascimento e os cartórios de registro civil. Para superar essa dificuldade, existem iniciativas como a deste ônibus que atravessa o interior de Minas Gerais. Que nós já rodamos mais de 200 municípios nesses 4 anos. Funcionários do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil enfrentam horas pelo asfalto e por estradas de terra para chegar a comunidades afastadas. Aqui, eles viajam para o norte de Minas Gerais e vão oficializar o nascimento de descendentes de escravos. Depois de 620 quilômetros pelo asfalto, a equipe pega agora uma balsa para atravessar o rio São Francisco. São mais 10 minutos de travessia para chegar até a comunidade quilombola. Esta é uma das poucas áreas navegáveis do Velho Chico. Mais alguns quilômetros, a chegada na escola municipal e nos primeiros atendimentos, a dona de casa Valdelice Ramos quase não consegue oficializar no papel a relação de 19 anos com o companheiro. O marido não tinha em mãos a própria certidão de nascimento atualizada, mas o cartório itinerante fará o pedido de cópia. Está quase resolvida, né? Na hora que chegar a certidão de Guarulhos para cá, aí fica resolvida. Faltou? Aí o casamento sai. Agora é chegar em casa e contar para os meninos, né? E espalhar para os vizinhos, para eles virem, né? A demanda nestas comunidades é por oficializar casamentos e também por registro tardio de nascimento. Jaqueline Pereira veio registrar a filha Arlene, de apenas 3 anos. É Arlene, filha de José Edvaldo Borges dos Santos e de Jaqueline Pereira dos Santos, que ambos são solteiros, e eu recolhi a assinatura dos pais, dos declarantes e mais as testemunhas. A filha de Jaqueline demorou para ser registrada, mas não esperou para nascer. Da saída do ônibus lá na balsa. Em São Francisco, a equipe do Recivil atendeu as comunidades quilombolas de Bom Jardim do Prata, Brejo da Felicidade e Lajeado. A demanda desse serviço para essas pessoas, para esses cidadãos, é muito grande. E na maioria das vezes eles não sabem como acessar esse direito.
Minas Gerais já teve a maior população negra escrava do Brasil. Foi no período da mineração, no século XVIII. Hoje, são mais de 400 comunidades quilombolas vivendo no estado. A maioria delas aqui, no norte de Minas. A líder da comunidade revela que o quilombo foi reconhecido oficialmente em 2003. Muitos moradores não sabiam que eram descendentes de escravos. É um reconhecimento das origens. Conhecendo um pouco da nossa história, que ainda tem muito jovem hoje que ainda não conhece a sua história, que não sabe, né, a sua história. Aqui está um belo exemplo de reconhecimento das origens. Esta jovem, depois de 27 anos, terá agora o nome do pai nos seus documentos. Devendo a reconhecida passar a assinar Narcísia Aparecida dos Santos Rocha da Silva. Mais um sobrenome. Então, o pai requer o reconhecimento da paternidade e a averbação. Em Brasília, eu fui tirar a segunda via do registro. Em Brasília, aí o rapaz perguntou assim, você só é registrado só o nome da sua mãe, só tem mãe? Eu falei assim, não, eu tenho pai também. Se mas no seu registro não tem o nome de sua mãe. O pai é tudo pra gente, quer dizer assim, o pai, né, não tem como. Eu quero ser tão logo, o nome do meu pai e o nome da minha mãe. Eu fiquei muito emocionada, porque, igual eu falei, já valeu muito a pena a gente poder estar aqui. Ela falou que realmente era um sonho dela. Já queria fazer isso há mais tempo? Queria fazer, mas aí no São Francisco estava dando trabalho para poder fazer. Falou que tinha que resolver uns negócios lá, ajustar para ser advogado, para poder passar esse nome, né? Que não passou no tempo que era de passar e ficou ruim depois que já tinha passado do tempo já. A matéria que assistimos agora, de cunho social e de promoção da cidadania, foi premiada pela ANOREG, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Com o objetivo de erradicar o subregistro no estado, desde 2013, em Minas Gerais, as unidades interligadas de registro civil de nascimento permitem que a criança já saia da maternidade registrada. Ao todo, são 59 unidades no estado, conveniadas a mais de 400 cartórios, as quais já emitiram mais de 212 mil certidões de nascimento. A gente volta daqui a pouco. Você está assistindo ao Justiça em Questão. As histórias inusitadas do quadro Rosto da Justiça retiram a aura de impessoalidade do judiciário. Quem vê os magistrados em sua rotina de trabalho não imagina a bagagem e as memórias que carregam. O juiz Antônio Francisco Gonçalves conquistou o coração e a admiração dos telespectadores com uma trajetória digna de filme. O quadro foi ao ar em junho de 2017. Antônio Francisco Gonçalves é o juiz da comarca de Itabirito. Responde pela 2ª Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais. É até possível encontrá-lo no fórum, mas ele gosta mesmo é de trabalhar junto à comunidade. Por isso, nas comarcas em que passou, fez questão de levar as audiências e julgamentos até os municípios de origem. Lembranças do início da carreira que ele ainda conserva. A ideia de levar o júri, né, fazer os julgamentos fora do fórum também, tem essa finalidade também, né, de mostrar para a sociedade, né, principalmente quando é um caso que aconteceu na zona rural, da gente levar para a zona rural para eles verem a aplicação da justiça ao caso. Ele é o segundo dos 10 filhos de um casal de origem humilde do Vale do Jequitinhonha. Antônio ajudava o pai, que era pedreiro, até que um acontecimento deu rumo ao destino do garoto. Eu tinha simplesmente que colocar o saco de cimento no carrinho, e descer em linha reta. Com muito sacrifício, pus no carrinho de mão, e em vez de vir em linha reta, eu fui
no sentido contrário para depois voltar, né? Meu pai, acho que ele viu, ficou tão chateado comigo e foi ao meu encontro. No meio do caminho, ele me empurrou. Então, eu tomando um banho, né, eu ouço meu pai reclamando com a minha mãe, falando: "Ô Maria, hoje o Antônio me fez muita raiva, né? E eu não tive jeito, eu tive que dar um empurrão nele lá no Antônio no serviço, né? Esse menino acho que não vai dar certo, né?" E aquilo me marcou muito, né? A partir daquele momento, eu passei a estudar. Antônio descobriu a vocação para o direito. No ano 2000, começaram as provações da vida. 2000, então, é o ano que eu ingresso na magistratura. Parece estranho, mas foi o meu melhor ano, porque eu tive um câncer no estômago. A cirurgia foi um sucesso, mas nem deu tempo de comemorar. Foi preciso voltar ao hospital poucos dias depois da alta. A prova do concurso se aproximava. E aí... E faltando 5 dias, preocupado como eu iria fazer essa prova numa enfermaria, chega no meu leito uma equipe médica do Hospital das Clínicas, né, com aquele ar de preocupação, e me dá a notícia que eu estava com uma infecção hospitalar. Teria que ir para um quarto isolado, né? Eu, naquele momento, eu dei graças a Deus. Era tudo o que eu queria. Eu precisava de um ambiente para fazer prova. Ele fez a prova no hospital, fiscalizado por Idalmo, que precisou manter o isolamento absoluto do candidato durante a prova. Nem a esposa de Antônio podia visitar. Dessa fiscalização era proibido qualquer interlocução, qualquer movimentação dentro do quarto dele. A esposa dele chegava, me entregava essa sacola com a roupa dele de trocar, né? Foram uns 4 ou 5 dias de prova. E neste momento ela não conseguia vê-lo. Entregava para mim a sacola e essa sacola era repassada para ele no momento do término da prova. Antônio foi aprovado, mas o ano ainda traria surpresas. 2 meses após se tornar juiz, a mesma doença que ele derrotou acabou levando o pai. Hoje, Antônio leva consigo os ensinamentos de seu Zé Baiano, lições sobre o trabalho e sobre a vida. Por isso, nas horas vagas, ele se desliga do trabalho. Eu, depois das 18 horas, né, eu vou fazer as minhas atividades. Eu vou para o tênis, eu vou para a minha aula de pintura, vou fazer um pilates, né? Vou, às vezes, descer aqui para a praça mesmo, né, bater papo. E assim ele vai se aproximando da comunidade, com as atividades de lazer e através de projetos como o Conhecendo o Judiciário. O convite feito aos alunos de um instituto de Itabirito para conhecer melhor esse universo deixou o diretor tão feliz quanto os estudantes. Nós percebemos que os alunos, depois que eles voltam dessa experiência do judiciário, eles voltam assim encantados com o que eles veem lá, com o profissional que ele encontra, né, no trabalho, com o papel do juiz, o papel do promotor. O ano passado, só para citar um exemplo, nós tivemos 6 alunos que prestaram o vestibular e hoje estão cursando a faculdade de Direito. Então, para nós foi uma alegria muito grande. Ana Esther foi aluna do Instituto e hoje cursa Direito. Para ela, estar em contato com a personalidade do juiz Antônio Francisco mudou o conceito que tinha sobre a atuação de um magistrado. Mudou porque eu tinha uma visão muito séria daquela pessoa que não te cumprimenta, aquela pessoa que está acima de todos, aquela pessoa que vai olhar o ponto de vista dela e tá tudo certo. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que não é assim, que você ser juiz é muito mais que você dar uma lida no papel e falar a lei é essa. Não. Você tem que ter uma compreensão das duas partes, você tem que compreender o que para a sociedade vai ser melhor, vai ajudar mais. E você tem que ter um certo entendimento disso, porque não é um médico que você está cuidando da saúde, mas é o futuro de uma pessoa. Mesmo atuando em casos polêmicos, como o julgamento de Érica Passarelli e a cassação do então senador Murilo Badaró, Antônio não perde a leveza. Prefere acreditar na humanidade entre as pessoas, sem se contaminar pelo poder do cargo. O desembargador José Antônio Braga, né, ele fala o seguinte: juiz não é Deus, né? Juiz, ele julga os atos das pessoas. Se eu possuo uma respeitabilidade dentro da comarca de Itabirito, é muito por essa seriedade no trabalho que desenvolvo, sem deixar de conviver no meio social.
A gente encerra a edição de hoje com um agradecimento especial aos telespectadores, entrevistados e parceiros que ajudam a construir a história do Justiça em Questão todas as semanas. O nosso desejo é continuar produzindo um conteúdo de qualidade, com matérias que revelem a importância do judiciário na vida do cidadão. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite o nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.